Bom dia a todos e que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos começando mais uma aula para a liderança de pequenos grupos. E essa aula está, na verdade, sendo dividida em duas aulas. Ao falar sobre a equipe do pequeno grupo, dividimos em duas formas: a equipe do pequeno grupo interna e a equipe do pequeno grupo externa. Hoje vamos falar sobre a equipe do pequeno grupo interna, ou seja, quais são os membros possíveis, de acordo com seus dons espirituais, a ser desenvolvido dentro do pequeno grupo. Na verdade, essa aula divide no meio em duas sessões da nossa escola. Do número 1 até a quinta aula, estamos falando de como tornar o pequeno grupo uma igreja, como é apresentado nas escrituras no Novo Testamento, Dom Eclesia. Então aqui você vai ver que realmente como que uma igreja do lar poderá desenvolver de uma dinâmica tão forte, a qual será sempre crescente. Então assistamos essa aula com muita atenção. Que Deus seja louvado através dessa aula. Amém. Vamos falar agora um pouco sobre a equipe do pequeno grupo. O pequeno grupo, como sendo uma célula da igreja, ela funciona em última instância como uma extensão da igreja. Ou seja, a igreja, templo, onde congrega todos os crentes reunidos daquela localidade. O pequeno grupo funciona como o quê? Como parte daquela família, daquela igreja-templo. Então, várias igrejas, que são as igrejas do lar, compõem a igreja-congregação. Sendo uma igreja em miniatura, a igreja dos pequenos grupos, os crentes devem receber o que? Os dons espirituais para poder levar avante a missão que lhe foi incumbida de cumprir. Poderão ler Romanos 12, verso 3 a 8. E como fazendo parte do corpo da igreja, cremos que tanto na igreja como no próprio pequeno grupo deve-se formar a sua própria equipe. Por esse motivo, dividimos a equipe em dois grupos: a equipe interna e a externa. A equipe interna vai mostrar que dentro do pequeno grupo poderá funcionar como uma igreja do lar, e a equipe externa mostrará como a igreja, congregação, templo, poderá realmente desenvolver-se baseada nos pequenos grupos, tendo os pequenos grupos como uma base principal da igreja. Então vamos ver agora essa equipe, a equipe interna do pequeno grupo, sugerida nesse estudo. A equipe interna. Essa equipe é a que se pode formar dentro do pequeno grupo. Vamos enumerar aqui alguns cargos: líder, o líder associado, o anfitrião, secretário, tesoureiro, promotor missionário, promotor comunitário, promotor recreativo, professor, o músico, e poderá também surgir outros cargos conforme o dom espiritual específico. Então, quero fazer uma pequena observação. Dependendo da maturidade do pequeno grupo, pode precisar mesclar essas funções, ou seja, pode ser que o promotor missionário em algum momento ainda seja o mesmo que o secretário, ou o líder pode assumir um papel mais como professor também. Isso vai depender da maturidade, dos dons distribuídos, mas se colocássemos cada membro do pequeno grupo com uma função dessa, seria o melhor. Vamos falar agora do primeiro cargo e o principal, que é o líder do pequeno grupo. O líder de pequeno grupo é a figura chave dentro da estrutura dos pequenos grupos. Ele não precisa ter um alto nível cultural ou intelectual e tampouco ser um grande conhecedor das escrituras. Não precisa saber responder todas as perguntas sobre a Bíblia, nem ter uma retórica impecável. Todavia deve apresentar as seguintes características: ser cheio do Espírito Santo, ser submisso, ser ensinável, ser transparente e ser tratável. Ou seja, ele deve cumprir todos os requisitos de um líder cristão, que foi realmente o nosso estudo anterior. O líder, ele é o pastor do pequeno grupo, ele cuida desse rebanho e com ele realmente fará a grande diferença para que o pequeno grupo se desenvolva.
É ele quem percebe os dons espirituais dos membros da igreja para que eles possam desenvolver-se também. Vamos falar agora um pouco sobre os deveres e tarefas do líder de pequeno grupo. Ele é a pessoa que dirige as reuniões semanais. Não quer dizer que ele seja a pessoa que necessariamente sempre estará dirigindo o estudo da Bíblia, mas toda a reunião em si é dirigida por ele. Segunda tarefa, ele incentiva o grupo a participar das atividades propostas do pequeno grupo. Então, ele tenta envolver o grupo de uma tal forma que incentiva, e todos acabam participando daquilo que foi proposto pelo próprio pequeno grupo. Ele visitará 1 ou 2 membros do pequeno grupo por semana. Então, semanalmente, ele ou o associado visita um membro do pequeno grupo. Organizará para que os membros se visitem na semana. Então, além de ele estar visitando, ele vai estar preocupando para que os membros também se visitem, para que haja realmente um pastoreio interno do pequeno grupo, ao qual todos cuidam um do outro. Outro aspecto importante do líder, ele ora diariamente pelo pequeno grupo. Todos os dias ele ora pelo pequeno grupo, ser um pequeno grupo forte, animado, unido, esperançoso, um pequeno grupo realmente voluntarioso. Outro aspecto importante do líder, ele desenvolve o pastoreio no pequeno grupo. E sobre esse detalhe melhor do pastoreio, eu vou estar contando daqui a alguns próximos slides. Outro aspecto importante, ele mantém diálogo cada semana com o seu associado anfitrião. Por ele estar discipulando o seu líder associado, ele deve manter um contato constante com o mesmo. E como já disse antes, ele precisa chegar 15 minutos antes do horário da reunião para estar junto com o associado e com o seu anfitrião, e ali eles mantêm também um forte diálogo. Outro aspecto do líder, ele frequenta regularmente a reunião de líderes. É lá que ele aprende, é lá que ele mantém contato com o seu supervisor, é lá que ele também aprende mais aulas de como melhorar a sua liderança do seu pequeno grupo. E planeja junto com os demais líderes quais seriam as atividades unidas de uma supervisão, de uma coordenação e assim por diante. Falando ainda sobre os deveres do líder, ele preocupa-se com os objetivos gerais do grupo, com a sua agenda e o seu crescimento em amor e unidade. Então o líder está sempre preocupado. O grupo está crescendo? Eles estão se amando mais? Está fortalecendo a unidade? O planejamento do ano do pequeno grupo está se cumprindo? Os objetivos realmente estão sendo alcançados? As metas, os alvos? Então o líder é o que impulsiona o pequeno grupo. Ele identifica as capacidades e dons nos outros e procura maneira de usá-los no ministério do grupo. Ou seja, o líder, que é o pastor do grupo, ele tem que observar as habilidades dos membros, ele tem que olhar são os 10 membros, e olhar quem é quem tem o dom da cura, quem tem o dom da saúde. Ele aplica essa aula de dons espirituais, se preocupa, não deixando ninguém sem o ministério. Então, tanto o ministério no pequeno grupo, que eu vou estar daqui a pouco falando sobre cada um deles, como também dentro da igreja, corporando com o corpo de Cristo, né? Outro aspecto, o líder administra os conflitos no seio do grupo. Em caso mais complexo, ele passa para quem? Para o seu supervisor. Então, realmente, há um conflito, há um desentendimento dentro dos membros, ele tenta resolver, mas há casos que ele precisa passar para o supervisor mesmo. Ele procura ouvir seu supervisor e aprender com ele. O supervisor, na verdade, é o discipulador dele. Então ele precisa estar sempre assim, aprendendo com o seu supervisor. Ele mantém vivo na mente dos membros o objetivo do crescimento. Ele treina o associado para que esteja pronto a assumir a liderança no novo grupo, na multiplicação. Então ele é o principal discipulador do líder associado. E quando houver a necessidade de multiplicação, esse líder associado deve estar totalmente preparado para assumir a próxima liderança do pequeno grupo. Então esses são os deveres do líder do pequeno grupo. Vamos falar agora com mais detalhes sobre o trabalho do pastoreio, do líder do pequeno grupo. Ou seja, quando um membro faltar no pequeno grupo, faltou um membro. Então, na mesma semana da reunião em que um membro faltou, ele pede para uma dupla missionária do pequeno grupo
visitar aquele membro faltoso. Se o mesmo membro faltar seguidamente, então ele, o líder e o associado irão naquela semana seguinte visitar o faltoso. Mas caso o membro continuar faltando sucessivamente, então deverá repassar aos seus superiores conforme a sequência que irei agora falar neste momento. Olha só a sequência. Então a sequência seria essa. A primeira visita seria da dupla missionária, dos membros do pequeno grupo, orientado pelo líder. Segunda sequência seria o líder e o associado do pequeno grupo visitando. Se o membro continuar faltando 2 semanas na terceira visita, será realizado pelos supervisores, ou o supervisor e o supervisor associado do pequeno grupo. Se ele faltar 3 vezes seguidas, então na quarta visita será dos coordenadores. Se esse membro faltoso faltar pela 4ª vez, então a 5ª visita será do coordenador geral. Se ele faltar 5 vezes seguidamente, então na 6ª visita será do pastor distrital. E se o membro faltar pela 6ª vez seguida, só se for seguido, então a 7ª visita será de todo o pequeno grupo. Então, na verdade, nessa forma de pastoreio, fica muito difícil de um membro faltar tanto. Certa ocasião, num dos meus treinamentos, eu cheguei a falar para os membros do curso, que na época eu estava como pastor lá no Pará. Eu desafiei todos os líderes de pequeno grupo que eu visitaria cada membro faltoso. Aí os irmãos falaram: mas assim, pastor, desse jeito você não vai trabalhar, só vai ficar visitando os membros do pequeno grupo que faltar. Então aí sim eu apresentei essa escala de atendimento, de visita seguida. E aí os membros falaram: se for assim, pastor, você não vai visitar ninguém. Então realmente esse é o nosso sonho. Não precisa nem visitar, porque os próprios membros, com cuidado geral, conseguirão realmente atender as necessidades de seus membros. Só os casos mais difíceis mesmo, o pastor realmente será solicitado. Quem é pastor ou ancião sabe muito bem da dificuldade que é acompanhar todos os membros faltosos de um pequeno grupo, ou faltosos da igreja em si. Por isso que quando a igreja é dividida em pequeno grupo, um atendimento pastoral é muito melhor do que da forma em que estamos hoje, a qual jogamos toda a carga sobre um homem só, sobre um líder só. Assim a semelhança da experiência que fora com Moisés, e Deus iluminou a Moisés através de Jetro para desenvolver essa maneira de trabalho, distribuindo em forma de pequenos grupos. Vejamos outros detalhes. Agora iremos falar sobre a função do líder associado. O líder associado é um aprendiz de liderança. Enquanto ele permanece como associado, está em contínuo treinamento até assumir a liderança de um novo grupo que será gerado na multiplicação do seu pequeno grupo. Além de procurar desenvolver as qualidades de um bom líder, o associado tem as seguintes tarefas. Vejamos algumas delas. Primeiro, ele apoia o líder com oração. Ele ora pelo líder, segue na lista de oração intercessória que o líder tem. Então ele ora pelas pessoas que são alvo da dupla missionária. No caso, o líder é a dupla do líder associado. Segundo serviço, ele dirige a reunião quando o líder está ausente. Então, numa eventual falta do líder, o líder teve que fazer uma emergência, saída, alguma coisa assim, ele assume o lugar na reunião, ou seja, nunca deveria faltar uma reunião do pequeno grupo. Ou seja, o líder associado deve estar dirigindo. Terceiro aspecto do apoio do líder associado, ele dirige a reunião na presença do líder, pode ser de forma mesclada, ou seja, o líder dirige 2 e o associado 1. Então não é porque o líder faltou, ou só quando o líder falta, que ele deve liderar. Até na presença dele. É importante, porque aí acompanha uma avaliação do líder após a liderança do líder associado. E assim poderá realmente colocar os pontos que o líder associado precisa melhorar após a reunião. O líder associado compartilha das tarefas do líder. Ele vai com o líder nas visitações, reuniões de líderes, trabalho missionário, etc. Ou seja, é a dupla do líder em tudo que é referente ao pequeno grupo. Então, o líder associado, ele é um líder em quê? Em segunda fase.
e deve estar sempre de uma forma cada vez crescente na sua liderança, sendo discipulado pelo líder, até ter a capacidade e também a confiança para assumir a próxima liderança, e assim ele também fará o mesmo, tendo agora a discipular um futuro líder associado. Vejamos então agora o papel de outro líder, o anfitrião. O anfitrião, a função básica do anfitrião é ser hospitaleiro, recepcionar e acomodar bem os participantes do pequeno grupo. Ele abre as portas da sua casa com alegria e sempre de bom humor. Ele ajuda o líder e o associado naquilo que for necessário. Então o anfitrião é uma pessoa realmente... Imagine você chegar na casa, no próprio pequeno grupo, e chegando lá, o líder cumprimenta, o líder associado, mas você entra na casa como uma visita, cumprimentado pelo líder, mas você fica pensando, e o anfitrião, ele se mantém indiferente, não cumprimenta nem nada. O que você vai pensar? E eu pensei assim, poxa, o dono da casa não gostou da minha presença, não volto mais. Então é importante que, acima de todos, o anfitrião seja a pessoa mais receptiva do grupo. Vamos falar agora sobre o secretário do pequeno grupo, ou a secretária. É aquele que irá cuidar dos registros do pequeno grupo, tais como preencher o relatório no pequeno grupo, cadastrar os membros do pequeno grupo, preparar cartaz, faixa, bandeira, etc. Preparar os formulários, documentos, quando precisar fazer algum trabalho externo. Faz um contato próximo à secretaria da igreja. Ou seja, tudo que diz respeito à parte burocrática do pequeno grupo, coisas internas e externas do pequeno grupo. Então o secretário cobre essa função tão importante. E assim realmente tira um pouco o peso sobre o líder e sobre o associado. Vamos falar agora um pouco sobre o tesoureiro. É aquele que é o responsável pela parte financeira do pequeno grupo. Então, uma das tarefas do tesoureiro, ele recolhe as ofertas do pequeno grupo e repassa para o tesoureiro da igreja. Então, dízimo, oferta de pacto, oferta para o pequeno grupo. Então, é ele quem administra, registra e assim repassa para o tesoureiro da igreja local. Segundo, ele procura atender as necessidades financeiras do pequeno grupo. Atende algum carente do pequeno grupo, efetuando assim alguma compra imediata, compra de algum material para o pequeno grupo, etc. Terceiro, ele promove campanha de arrecadação de ofertas dentro e fora do pequeno grupo. Então, às vezes precisa fazer uma campanha para arrecadar essas ofertas, um projeto especial. Então, quem lidera e promove é o tesoureiro. Ele incentiva a fidelidade do pequeno grupo, para sermos fiéis na mordomia cristã. E ele mantém um contato próximo da tesouraria da igreja. Então, os tesoureiros dos pequenos grupos estão vinculados, associados ao trabalho da tesouraria da igreja em pequenos grupos, Agora, uma outra função muito importante dentro do pequeno grupo é o do promotor missionário. O promotor missionário é aquele que promove o trabalho missionário e evangelístico do pequeno grupo. Um exemplo, pode organizar a classe bíblica do pequeno grupo, evangelismo público do pequeno grupo. Uma sugestão que nós temos no planejamento semestral é que o pequeno grupo deveria dirigir um evangelismo público, alugando um salão e todo o pequeno grupo organizando para receber uma média de 100 a 500 pessoas. Também ele promove os estudos bíblicos das duplas missionárias, organizando esses estudos bíblicos, semanas de oração do pequeno grupo, a distribuição de literatura e etc. É aquele quem faz o treinamento para os membros do pequeno grupo ou encaminha para o ministério pessoal da igreja. O promotor deve estar em afinidade com o diretor do ministério pessoal da igreja local. Então, promotor missionário junto com o diretor do ministério pessoal da igreja. Outra função sugerida é a de promotor comunitário. É aquele que promove os trabalhos de fins sociais. Um exemplo de um trabalho seria atendimento aos necessitados ou os pobres, cuidado aos enfermos da igreja e também os enfermos de fora da igreja, trabalho de profilaxia, ou seja, de prevenção, com palestras, cursos, seminários, etc. Um exemplo, curso como deixar de fumar em 5 dias,
curso anti-tabagismo, anti-alcoolismo, antinarcóticos, enfim, consultas para analisar quem tem pressão alta, pressão baixa, diabetes, enfim, um trabalho de cidadania também, né? E um outro serviço que ele poderá estar desenvolvendo. Então ele está mais próximo do ministério ou do departamento da asa da igreja local. Então, promotor comunitário junto com o departamento da asa da igreja. E assim realmente desenvolverão um bom trabalho, levando todo o pequeno grupo a essa ação. Outra função sugerida é de promotor recreativo. É aquele que promove a recreação para o pequeno grupo. Isso faz também com que o pequeno grupo seja mais amigo e mais saudável. Ou seja, ele que organiza o acampamento do pequeno grupo, a gincana do pequeno grupo, a pipocada do pequeno grupo, a caminhada do pequeno grupo e muitos outros tipos de atividades sociais e recreativas. Ele deverá estar mais próximo do diretor JA, dos desbravadores, temperança e saúde e etc. Então realmente é um promotor de grande serviço ali junto ao pequeno grupo, né? Vamos falar agora sobre o professor do pequeno grupo. É aquele que tem um dom do ensino. Não precisa ser necessariamente o líder, pois ele dirige, né, esse professor, ele dirige o estudo da Bíblia no pequeno grupo. Passa a lição da unidade de ação na escola sabatina, ou seja, o mesmo pequeno grupo vai ser a unidade de ação na escola sabatina na igreja, e ele é também quem passa a lição da escola sabatina. Ele pode ajudar também na terceira atividade, ajudar num treinamento do pequeno grupo, etc. Então, este professor do pequeno grupo deve estar muito próximo ao departamento da escola sabatina, aprendendo com o departamento, recebendo treinamentos do departamento da escola sabatina. E é lógico, ele pode também ter um professor associado, mas necessariamente esse professor é quem estará desenvolvendo toda a parte de ensino do pequeno grupo. Sobre uma outra função muito importante é o do músico. É aquele que tem um dom da música, está sempre preocupado com a parte musical do pequeno grupo. Ele vai estar regendo os cânticos do pequeno grupo, pode estar levando alguém para cantar no pequeno grupo. Não precisa ser ele sempre o cantor, mas pode estar promovendo. Ele observa quem pode tocar no pequeno grupo. Ele prepara o material musical do pequeno grupo, ou seja, coletânea, CD, DVD musical, enfim, é uma pessoa que estará realmente voltada à preocupação com o louvor e os cânticos do pequeno grupo. Então, o músico do pequeno grupo deve estar interagido ao departamento de música da igreja. Então, você pode observar que essa função, assim como o músico, todos os outros, estão vinculados a algum ministério da igreja, ligado ao seu dom espiritual e assim por diante. Então o músico realmente é um elemento muito importante dentro do pequeno grupo. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, quero dizer que todos estes cargos são sugestivos conforme os dons espirituais. Não é nada forçado, é determinado pelo Espírito Santo. O básico do pequeno grupo é o líder associado e o anfitrião. Ou seja, sem esse tripé, o pequeno grupo não tem como funcionar. O líder deve observar os dons dos seus membros e apoiá-los nos seus devidos ministérios. E assim, esse líder encaminha aos ministérios os departamentos da igreja correspondente aos seus dons. Podem ver que o pequeno grupo é uma igreja embrionária. Vocês viram aqui que o pequeno grupo realmente é uma igreja do lar. Assim como era na igreja apostólica, os membros desenvolviam seus dons e eram identificados de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais expressiva, dentro do pequeno grupo. Então, na fase inicial, o líder só observa, né? Ele vai preparando e vai desenvolvendo o seu trabalho, e no decorrer do tempo, ele vai ajudando a identificar esses dons através de cursos, através de treinamentos, através de testes de dons espirituais, até chegar ao desenvolvimento dos ministérios conforme o dom de cada líder. Então podemos ver que realmente a igreja é um corpo vivo e todos desenvolvendo seus dons espirituais, porque o Espírito Santo deu a todos os crentes dons espirituais. E assim, no pequeno grupo, cada crente tem um espaço muito maior de desenvolver do que na igreja local propriamente dito.
E até a igreja terá muito mais voluntários a desenvolver o seu trabalho quando ele é identificado no pequeno grupo. Que Deus abençoe o seu pequeno grupo para ser vivo e forte, uma igreja realmente preparada para o tempo fim. Deus abençoe a todos. Amém.